Montanhas, essas coisas extremamente colossais, provavelmente são uma das paradas na natureza que mais me dão a ideia de fica longe. Falar que escalar montanhas é algo perigoso é brincadeira, mano, porque desde animais até o clima ou a chance que você tem de cair dela, isso já torna essa uma atividade muito perigosa. Mas é aquela coisa que eu sempre falo aqui no canal, rapaziada, sempre tem aquela uma pessoa que vai além, que decide escalar o Monte Fuji sem muita experiência, numa das piores estações para você fazer isso, o Monte Fuji esse que é a maior montanha do Japão com seus incríveis 3.776 metros. Para vocês terem uma ideia, o Titã Colossal de Attack on Titan tem 60 metros. 60. Só que essa, rapaziada, é a história do Tatsuo Shiohara, o cara que transmitiu ao vivo a queda dele do topo do Monte Fuji. Bom, como eu tava dizendo, escalar montanhas por si só já é uma parada bem arriscada de se fazer, mas sempre vão ter aquelas pessoas desgraçadas que decidem fazer um bagulho que é perigoso ficar ainda mais perigoso. Como, por exemplo, o Alex Honnold, um cara que sobe montanhas sem nenhum equipamento de segurança. Ele vai com nada, mané, é só o corpo dele ali. Um erro já era, acabou. Mas no caso aqui do Monte Fuji, por mais que ele seja uma montanha colossal de grande, ela não é tão íngreme a ponto de você precisar se atarracar nas paredes. Mas ainda assim, é um tanto quanto desafiador você conseguir subir. Pra vocês terem ideia, filhão, tem restaurante e hotel na montanha, tipo lá na montanha em si, tá ligado? Mas mesmo com essa dificuldade reduzida do Monte Fuji, ainda tem seus riscos, acidentes ainda ocorrem lá, e é extremamente recomendado que você suba no verão, já que a neve some totalmente. E é aqui que o Tetsuo entra. O Tetsuo, aos seus 47 anos, era um streamer japonês que não tinha nenhum pico de sucesso nem nada, e ele passava uma vida bem difícil. Ele não tinha emprego, não tinha uma boa relação com seus pais, morava sozinho com o dinheiro que os seus pais pagavam ele, porque ele estava bem no fundo do poço. Mas durante seu tempo livre, que ele gostava de fazer as lives dele, ele sempre estava correndo como um hobby e começou até a escalar montanhas, e ele documentava tudo isso. E outra questão muito importante sobre o Tetsuo é que ele tinha câncer, num estado bem avançado, e para algumas pessoas, às vezes o sofrimento para vencer a doença pode parecer algo impossível, e talvez esse tenha sido o caso com ele. Bom, como alguém que estava praticando escaladas, é óbvio que ele já subiu no Monte Fuji em outras oportunidades, então já era um pouco familiarizado com o caminho, com o que a altitude ia causar no corpo dele, mas ele estava longe de ser um profissional. E a prova que ele não é profissional fica bem óbvio numa live que ele fez de 4 horas de duração há 4 anos atrás, onde a gente vê, irmão, que ele não planejava descer daquela montanha, ou pelo menos é o que ele deixa entender. Este era o equipamento do Tetsuo, esses bagulhinhos aqui e essa bota que não é a prova d'água, o que é algo muito importante de se saber porque ele estava subindo o Monte Fuji no inverno, a época mais perigosa para você fazer isso. Só para vocês terem ideia, eu achei esse maluco aqui, aleatório, que também subiu o Monte Fuji no inverno, e malandro, toda a roupa dele é extremamente melhor, mais preparada, o equipamento com essas botinhas, com esses ganchinhos, essas picaretas que ele tá levando pra subir. Mano, o Monte Fuji no inverno não é brincadeira, tá ligado? Durante a live a gente até vê ele pulando, tipo uma cerquinha que tá ali pra impedir as pessoas de passarem por ali durante as épocas mais perigosas do ano. Ou seja, todos os sinais pra não subir ali o Tetsuo tá batendo. Mas de qualquer maneira, ele decidiu que ele ia subir e nada ia impedir ele. Então as pessoas que estavam ali na live com ele só tinha uma coisa pra fazer, observar. Durante a transmissão, a gente vai vendo que ele tá progressivamente ficando mais cansado, respirando mais pesado e ficando mais lento, o que faz sentido. Isso enquanto ele tava conversando ali com o chat dele, recebia uns donates, tocava umas mensagens TTS, agindo, mané, como se ele estivesse fazendo um bagulho super simples. O chat até chegou a falar pra ele que aquilo era uma má ideia, que ele não tinha equipamentos, que ele deveria voltar pra casa e pegar uns bagulho melhor, mas ele só dava risada, ignorava e continuava subindo. Depois de 1 hora de subida, ele já chega na altura das nuvens e a trilha de terra estava perto de chegar ao final. Quanto à energia dele, já dá pra ver que o bagulho tá ficando preocupante, ele tá muito cansado. Quando ele chega nessa parte dessas casinhas aí, que eu assumo que seja pra você descansar, tem uns degraus que são de pedra, esculpidos ali bonitinho pra você subir, e ele tá sofrendo pra subir aqueles degraus, ou seja, o corpo dele já não tá muito bem. Durante a live dele, ele passa por diversos desses conjuntos de casas e todas elas estão fechadas, sem nenhuma pessoa lá dentro.
o que só mostra mais um mau sinal, já que não tinha ninguém ali pra ajudar ele se ele precisasse ou pra parar o cara. E, bom, as ideias ruins vão se acumulando. Mas apesar de tudo isso, até que a velocidade do Tetsuo não tava tão péssima não, já que pra subir no Monte Fuji demora de umas 5 a 10 horas, dependendo do caminho que você faça. E ele chegou perto do topo até que uma quantidade de tempo bem pequena, o que talvez possa ter sido outro motivo de fazer ele ficar tão cansado do jeito que ele ficou. A subida dele continua e ele passa por mais um desses conjuntos de casas e o caminho de neve estava começando a ficar mais proeminente. Aí que ele também nota que vir com as motinhas que ele tava foi uma péssima ideia, já que elas não tinham muita aderência, ele estava escorregando e tendo dificuldade em vários momentos do início da subida dele na neve. Chegando lá no topo, as coisas só tendiam a piorar, sem contar o óbvio risco de hipotermia que ele tava, já que os casacos dele não era muito bom e a meia dele ficar molhada num clima tão gelado quando tava lá, podia fazer ele até perder os dedos depois que ele descesse da montanha. Então a gente chega na tão infame hora final. O caminho era totalmente de neve e tava ficando cada vez mais íngreme, a ponto que tava ficando difícil de se manter em pé. Ele ainda tinha algumas cerquinhas de segurança ali para proteger ele de quedas, só que isso ia mudar há pouco tempo. Conforme ele subia, as cercas iam ficando cada vez mais soterradas em neve, a ponto que elas praticamente sumiam. E aquilo estava muito perigoso, porque a neve no topo do Monte Fuji não é aquela neve fofinha que você pisa e você afunda. Não, mané, o bagulho ali é como se fosse gelo, tá ligado? É ultra escorregadio. Normalmente, se você tá subindo nessa época do ano, você precisa levar tipo uma picareta para, se você escorregar, você ter alguma coisa para enganchar na neve e tentar parar a sua queda. Tentar, veja bem, o que foi obviamente que não aconteceu aqui. Nos momentos finais da live, quando a cerca estava perto de acabar, algumas pessoas dizem que o vento fala uma palavra como konaire, que seria algo como não venha. Eu acho que é só o vento, mas vamos combinar que isso não deixa a situação nem um pouco melhor. Chegando perto do topo do Monte Fuji, apenas alguns passos de distância comparado com o caminho que ele fez para chegar até ali, as cercas estavam chegando ao final. O Tetsuo chega a escorregar algumas vezes antes dele ir para essa parte que não tinha cercas, o que já mostra que não era um bom sinal ele tá ali, tá ligado? Mas ele continua e, bom, rapaziada, o pior acontece. A live dele parou quando o celular dele bateu em uma pedra, mas o Tetsuo, ele não parou. Ah, mas piscina, é só ele segurar numa pedra, porque ele não tá, tipo, caindo de um prédio full vertical. Ele tá escorregando, ele podia se atarracar em alguma coisa. Não, irmão. Eu acho que dependendo é até pior. O Tetsuo não só caiu, ele foi se rasgando em cada mínima pedra que ele passava, em cada lombada e desnível que ele estava saindo da montanha, era praticamente um osso quebrando. Quanto mais ele caía, mais rápido ele ficava. O Tetsuo caiu por 700 metros. Ninguém sabe em que momento ele foi de base ou quanto ele sentiu dessa queda. Mas, dada a situação e todo mundo da live sabendo o que aconteceu, a polícia obviamente foi acionada e as buscas começaram. O Tetsuo só foi encontrado no dia seguinte, com a parte de baixo do corpo faltando e a cara dele estava tão desfigurada que não dava para saber nem o gênero dele. Depois de algum tempo conseguiram confirmar que sim, aquele era o Tetsuo e aí começou as especulações. Muita gente falava que ele fez aquilo por tristeza, ele vivia uma vida difícil e o câncer não ajudou muito nele. Ele sabia que as chances dele descer daquela montanha com vida eram bem baixas, mas mesmo assim ele queria tentar, já que talvez o motivo dele ter feito isso era porque como a vida dele estava perto de acabar, ele não queria que ela acabasse numa maca de hospital. Infelizmente, ninguém nunca vai saber se isso foi uma sequência de péssimas ideias ou algo que foi planejado por ele. Mas, independente do que seja, essa é uma live bizarra, mané. Eu, pra falar a verdade, fiquei até com um pouco do coração acelerado nos minutos finais, porque eu sabia o que ia acontecer. Mas estar acompanhando aquela subida mano, é muito agonizante. A natureza é algo extremamente assustador e o Tetsuo acabou sendo mais uma das suas vítimas. Mas bom, rapaziada, por hoje eu vou ficando por aqui. Vocês estão ligados que eu gosto de falar desses incidentes em cavernas, em escaladas, em oceano. Eu vou tentar começar a trazer vídeos falando de um desses acidentes por vez, ao invés de um compilado de vários, para eu conseguir focar mais em um e falar mais dos detalhes. Se vocês curtirem essa ideia, deixa aí nos comentários que eu sempre tô dando uma lida. Só que por hoje eu vou ficando por aqui, rapaziada, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é: isso é o que nunca aconteceu comigo, pelo menos não até o momento, mas você que tá me assistindo, você já caiu de algum lugar alto? Ou qual foi o lugar mais alto que você já caiu? Deixa aí nos comentários, eu não tô fazendo isso nem por engajamento não, tá? É só por curiosidade mesmo.